E aí, boas-vindas a mais uma análise. Hoje, no tema 102, a gente vai mergulhar de cabeça no famoso círculo do controle do estoicismo. Sabe aquele mundo lá fora, cheio de imprevistos, notícias estressantes e cobranças que bombardeiam a gente o tempo todo? Pois é, nós vamos explorar um modelo mental que é, literalmente, uma ferramenta incrível para recuperar nossa paz interior. Não é só sobre simplificar as escolhas do dia a dia, é sobre fazer uma verdadeira faxina mental para mudar a forma como encaramos a vida. Vamos nessa? Pensa bem com a gente. Por que a gente deixa um engarrafamento caótico justo quando estamos atrasados? Ou aquela máquina de lavar que resolve quebrar do nada? Ou até a opinião de um completo estranho arruinarem o nosso dia? A gente terceiriza a nossa paz de espírito com uma frequência assustadora. É como se entregássemos a chave da nossa felicidade para situações totalmente aleatórias e agíssemos como vítimas indefesas de uma situação banal e passageira. E isso pede uma mudança urgente de paradigma. O imperador romano Marco Aurélio já matava a charada com essa frase. Se a gente sofre por algo externo, não é a coisa em si que machuca, mas o nosso próprio julgamento sobre ela. O sofrimento raramente vem do fato concreto. Ele vem daquela história dramática que a gente conta para nós mesmos, sabe? É a nossa narrativa interna de frustração que gera a dor, e não o simples fato do trânsito estar parado. Para ilustrar o quão maluco isso é, vamos imaginar que o nosso bem-estar seja um boneco de voodoo. Quando a gente se preocupa demais com o que está fora do controle, é como pegar esse nosso bonequinho precioso e jogar ele pela janela bem no meio de uma avenida movimentada. E aí, a gente fica dentro de casa roendo a unha de ansiedade, torcendo para ele não ser chutado por alguém, mordido por um cachorro ou atropelado por um Prius passando em alta velocidade. É loucura, né? Mas é exatamente o que fazemos com a nossa paz. Bom, vamos resgatar esse boneco de volta para as nossas mãos. Parte 1. A dicotomia do controle. Separando o que a gente controla do que não controla. O Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, dividiu o mundo perfeitamente nessas duas caixinhas aqui. Olha o alívio que isso traz. De um lado temos o que depende exclusivamente da gente, nossas opiniões, nossos valores e as nossas ações. Do outro lado, o que não depende de nós. O clima lá fora, a economia global e, claro, o que as outras pessoas pensam ou fazem. A gente gasta uma energia mental incalculável tentando gerenciar o clima ou a opinião alheia. Aceitar essa separação é o alicerce para parar de lutar contra moinhos de vento. E aqui a gente tem o pulo do gato. Existe um espaço, uma lacuna fundamental, entre o estímulo que o mundo joga na nossa cara e a nossa resposta. Quando cultivamos a atenção plena, nós conseguimos dar um passo atrás e habitar esse espaço. Então, se alguém corta o nosso carro no trânsito, em vez de buzinar e explodir no piloto automático, a gente pausa, testamos a impressão e escolhemos a reação de forma serena. Nós dominamos a resposta, em vez de sermos dominados pelo estímulo. Mas a gente sabe que a complexidade de hoje exige algumas nuances. Por isso, parte 2, a tricotomia do controle, que é a nossa atualização moderna. Agora o mundo se divide em 3 colunas. Temos o controle total, que é o nosso caráter. Temos o controle zero, como ter a certeza de que o sol vai nascer amanhã. Mas olha a terceira coluna, algum controle. Ganhar um jogo de tênis, conseguir aquela promoção no trabalho, é exatamente nessa zona cinzenta que a gente vive 90% da nossa ansiedade. E por que isso acontece? Porque a gente coloca a nossa expectativa em resultados que podemos até influenciar, mas que no fim não podemos garantir. E como a gente lida com a ansiedade dessa terceira coluna? Aí entra a parte 3, a metáfora do arqueiro e o foco no processo. Imagina um arqueiro altamente treinado. Ele tem controle absoluto da própria preparação. Ele ajeita a postura, puxa a corda, foca intensamente no alvo e prende a respiração. O processo é impecável e 100% dele. Só que, presta muita atenção nisso. No milésimo de segundo em que ele solta a flecha, o controle cai subitamente para zero. Um vento forte pode bater, um pássaro pode cruzar a frente do alvo. O resultado final simplesmente já não pertence ao arqueiro, pertence ao universo. A lição de Epicteto resume isso perfeitamente. Faça o melhor uso do que está no seu poder e aceite o resto como acontecer. A genialidade aqui é redefinir o que significa sucesso. Nosso foco passa a ser totalmente o processo. Se a gente define a vitória não por acertar o centro do alvo, mas sim por ter executado o disparo da melhor forma possível, eliminamos na hora aquele medo paralisante de falhar. O que vier depois da flecha é recebido com tranquilidade. Certo, mas e na prática? Parte 4. Internalizando nossos objetivos com a estratégia da partida de tênis. A sacada aqui é a mudança sutil de perspectiva mental. O lado A é o objetivo externo, ganhar a partida ou fechar a venda. Isso pode dar errado por 1000 motivos fora do nosso controle absoluto. Já o lado B, o objetivo interno, muda a chave para jogar dando meu absoluto melhor ou conduzir a negociação com máxima ética. Ao internalizar os objetivos,
Nós vestimos uma verdadeira armadura psicológica. Se perdermos a partida, o nosso orgulho e a nossa integridade continuam intactos. A gente nunca fracassa em ser a nossa melhor versão. Para a gente transformar isso em ação hoje mesmo, podemos seguir 3 passos bem rápidos. Primeiro, fazer uma triagem da situação, como num pronto-socorro mental. Separamos o que é prioridade de ação do que é só ruído emocional. Segundo, identificar e descartar na hora o incontrolável. Se a gente não controla o humor crônico de um colega, jogamos isso no lixo mental, sem gastar mais energia. E terceiro, definir nossos objetivos internos focados no esforço próprio. É assim que paramos de patinar na preocupação e começamos a agir de verdade. Tudo que exploramos até agora deságua no chamado triângulo da felicidade estoica. Quando a gente aceita o que não controla e foca toda a energia criativa nas nossas próprias ações, nós deixamos o banco do passageiro e assumimos o volante da vida. E é essa fundação de responsabilidade radical que leva a gente para o topo do triângulo, o estado de eudaimonia. É viver um fluxo suave, com muita resiliência, não importa a tempestade que esteja caindo do lado de fora. Para fechar nossa análise profunda de hoje, fica uma reflexão muito sincera. O mundo lá fora adora ser um titereiro perverso, puxando as nossas cordinhas com e-mails urgentes, críticas injustas e estresse, esperando que a gente dance. Mas a grande verdade libertadora é que nós somos os únicos que seguramos a tesoura. Que cordas a gente vai cortar hoje para parar de vez e ser marionete do mundo exterior? Fica aí o convite entusiástico para a gente pegar essa tesoura e colocar o estoicismo em prática. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.